Continuamos agora com as questões de 6 a 10 da primeira fase da OBMEP de 2022, nível 1. Questão de número 6. A primeira fase da OBMEP é composta por 3 provas de níveis 1, 2 e 3, com 20 questões em cada prova. Nessas provas, 3 questões são comuns aos 3 níveis. 2 são comuns somente aos níveis 1 e 2, e outras 2 são comuns somente aos níveis 2 e 3. As demais questões só aparecem em uma das provas. Quantas questões diferentes aparecem nas 3 provas da primeira fase do OBMEP? Então, vejamos. Aqui nós temos no nível 1, eu fui elaborar 20 questões. No nível 2, já não precisamos elaborar 20 questões, porque 3 são comuns aos 3 níveis. Então, essas 3 já estão embutidas aqui. E 2 que são comuns aos níveis 1 e 2 também já foram colocadas aqui. Então, diferente, eu só preciso aqui de 15 questões, 15 questões a mais, porque 5 já foram criadas. No nível 3, mesma coisa. Das 20 questões, 3 já foram criadas, que elas estão aqui, porque elas são comuns aos 3 níveis. 2 já foram criadas e estão aqui no nível 2, porque elas são comuns ao 2 e o 3. Então, eu preciso somente também de 15 questões aqui diferentes, né? No nível 1 e 2. Totalizando 20 com mais 30, 50 questões. Podemos também propor a resposta da seguinte maneira, usando os conjuntos, como se aqui fosse o conjunto de questões das provas do nível 1. Aqui tivesse os números das questões do nível 2 e aqui são as questões do nível 3. Esses conjuntos, eles se interceptam, porque eles têm questões em comum. Então, vamos começar por aqui, ó, onde aqui entram as questões que são tanto do nível 1, quanto do nível 2, quanto do nível 3. Pode ver que aí é um espaço comum aos 3 níveis, está pertencendo aos 3 conjuntos. Eu tenho 3 questões. Daí, nível 1 e nível 2, temos 2 questões. Eu vou ocupar esse espaço que é do nível 1 e nível 2. Quem compartilha esse espaço é o nível 2 e nível 3, e tem 2 questões que são comuns. Nível 1 e nível 3, 0 questão comum. Bom, então voltando. Nível 1, já criei 5 questões, faltam criar 15, que é somente desse nível, mas no total vai dar 20. 5 com 2 mais 3, 20. Nível 2 também tem que ter 20 questões. Só que veja, 2, 3, 5, 7. 7 já foram criadas. Então, está faltando eu criar 13 questões inéditas para o nível 2. O nível 3 também já tem 5 questões criadas. Já foram criadas lá com o nível 1, com o nível 2. Então, inéditas, eu preciso só de 15. Então, somando tudo, 15 aqui, ou também podemos pensar que tem 20 aqui. Aqui nesse conjunto tem 20. Eu preciso criar mais 15 e mais 15. 20 mais 15 mais 15, 50 questões. Alternativa, letra A. Questão de número 7. 5 cartões numerados de 1 a 5 são colocados inicialmente alinhados, como indicado na figura. Maria movimentou os cartões até chegar na posição final. A cada movimento, ela trocou 2 cartões de posição, colocando cada um deles na posição que estava o outro. Qual é o menor número de trocas que ela pode ter feito para chegar à linha final? Então, vejamos. Início, cartões 1, 3, 5, 4, 2. E o final, ela chegou em 1, 2, 3, 4 e 5, na ordem crescente. Quantas movimentações, no mínimo, ela pode ter feito para chegar nesse final? Então, vejamos. Temos aqui o primeiro, né? O primeiro movimento seria trocar o cartão de número 2 com o 3. Pode, é uma maneira, tá? Tem outras maneiras também. Então, trocando o 2 com o 3, o 2 já volta para a posição dele, mas o 3 ainda não. Aí, com apenas mais uma troca, tá? A segunda troca seria o 5 e o 3. Então, teríamos aí, no mínimo, 2 movimentações, alternativa letra B. Questão de número 8. O retângulo ABCD tem área igual a 1 centímetro quadrado
e os pontos E, F, G e H são pontos médios dos lados aos quais pertencem, conforme indicado na figura. Qual é a soma das áreas das regiões coloridas de azul? Então, temos aqui a região em azul e ele quer essa soma das áreas dessas regiões. Vejamos. Aqui temos o retângulo A, B, C, D, de 1 centímetro quadrado de área, os pontos médios E, F, G e H. Lembrando que ponto médio é o ponto que divide o segmento ao meio, tá? Então, nós podemos transportar esses triângulos aqui, ó, que estão em azul, esse maior e esse menor, para essas duas partes. São duas regiões que concordam, né, em área, eles têm a mesma área, então nós podemos jogar para lá. Então, jogando para lá, eu tenho que a região colorida, ela está sendo ocupada por uma parte do retângulo. E que parte seria? Se você observar, eu dividi aqui o retângulo em duas partes, depois eu tracei duas diagonais, transformando ele em 4 triângulos de mesma área. Então, esse triângulo aqui, ele ocupa 1/4 da área total. 1/4 centímetro quadrado seria, então, a alternativa C. Questão 9. Na figura aparecem 6 hexágonos que têm verso branco ou azul. O número que aparece em cada hexágono indica quantos de seus vizinhos têm o verso azul. Quantos hexágonos da figura têm verso azul? Então vejamos. Aqui nós temos os hexágonos e o número indica quantos vizinhos ele tem em azul, no verso. Então veja, aqui esse número aqui é 3. E fala que então ele tem 3 vizinhos que no verso tem azul. Como ele tem exatamente 3 vizinhos, que é esse aqui, 1, 2, 3, então esses 3 com certeza são azuis. Aí temos também que esse daqui, esse aqui de baixo, ele fala que ele tem um vizinho azul. Um vizinho, ele tem 2, não tem? 2 vizinhos, esse daqui. Um já é azul, então o outro só pode ser o branco. Bom, aí vindo para cá também, temos esse hexágono, que ele fala que tem 2 vizinhos azuis. Mas 2 já estão marcados, são esses 2. Logo, o terceiro vizinho não é azul, porque ele só tem 2 azuis. Então, esse é branco. E aí, esse também tem 2 vizinhos que são azuis. Um é esse e o outro só pode ser esse, já que ele só tem 2 vizinhos. Ao todo, então, temos 4 versos azuis. Alternativa de letra C. Questão 10. Os números naturais maiores do que 1 estão escritos em uma tabela de acordo com o padrão apresentado na figura abaixo. Qual é a linha que aparece o número 1001? Vejamos. Na primeira linha, temos o padrão seta descendo, número 9, seta descendo, número 17, seta descendo, número 25 e assim por diante. Ou seja, os números estão indo de 8 em 8. São múltiplos de 8 mais 1. Isso nas colunas que estão subindo, tá? Então, por que eu falo mais 1? Porque 8 vezes 1 é 8, mais 1 dá 9. 8 vezes 2, 16, mais 1, 17. 8 vezes 3, 24, mais 1, 25. Então, esses múltiplos de 8 mais 1 estão nas colunas em que as setas estão para cima. Observe na segunda linha que de 2 para 8 aumentou 6, de 8 para 10 aumentam 2. Isso também pode ser observado assim. Aqui na coluna em que a seta está subindo, tem o número 8, aqui tem o número 16, o número 24, também vai de 8 em 8, né? Nas colunas alternadas, de 8 em 8. Então, temos aqui exatamente os múltiplos de 8 nas colunas que as setas estão subindo. Então, aqui nós estamos tirando todos os padrões possíveis. Terceira linha. Aqui, do 3 para o 7 aumentaram 4, do 7 para o 11 aumentaram 4, mas se a gente observar, também nas colunas em que as setas estão para cima, temos o 7, o 15 e o 23. Então, observe aqui. Aqui era múltiplo de 8 mais 1, na primeira linha. Na segunda linha, múltiplo de 8. Então, poderíamos dizer que aqui é múltiplo de 8 menos 1. Múltiplo de 8 menos 1. Ó. 8 vezes 2, 16, menos 1, 15.
8 vezes 3, 24, menos 1, 23, tá? Isso acontece também na linha 4 e na linha 5, olha. Aqui aumentaram 2, depois aumentou 6, o total aumenta 8, né? Mas vamos observar as colunas em que as setas estão subindo. 6, 14 e 22, que é 2 a menos que 8. 14 é 2 a menos que 16. 22 é 2 a menos que 24. Então, estamos falando de múltiplos de 8 menos 2. E na quinta linha, a mesma coisa. Então, o que a gente precisa saber? Se a gente já encontrou aqui padrões, o número 1001, a gente precisa saber, na hora da divisão por 8, que ele é 8 vezes 125 mais 1. Na hora que eu divido por 8, dá 125 e vai sobrar 1. Então, se eu fizer 8 vezes 125, dá 1000. Mais 1, 1001. Múltiplos de 8 mais 1 está em qual coluna? Em qual linha? Na linha de número 1. Logo, alternativa A.